Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvio Toni e nós vamos começar o nosso treinamento de técnicas e vendas. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o início da entrevista, sobre a identificação das necessidades, sobre a apresentação do produto. E agora nós vamos falar sobre o tratamento das objeções, que é parte essencial para o fechamento da venda. Muitas vezes, nós, como profissionais de vendas, interpretamos a objeção como sendo um fator de desinteresse, um fator negativo, mas pode ter certeza, não é nada disso. Sempre que o cliente apresenta uma objeção, ele está dizendo em outras palavras: olha, eu quero comprar, porém, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão, eu tenho uma percepção de desvantagem que eu preciso que você, como profissional de vendas, compreenda, me explique para que nós possamos concluir o negócio. E também vou dizer para você que normalmente o cliente deseja encontrar um profissional de vendas disposto a ir até o final da negociação, porque muitas vezes esse cliente ele é inseguro e por ser inseguro ele sempre apresenta objeções e sempre que ele encontra um vendedor fraco, despreparado, ele acaba não fechando o negócio mesmo querendo. É na hora que ele vai falar assim, olha, eu vou comprar o produto. E nessa hora ele ainda precisa talvez de alguns elementos que deem para ele a certeza que ele está tomando uma decisão inteligente, prudente e justa. Então, é essa certeza que vai ser construída a partir do momento que nós lidamos e tratamos as objeções. É uma fase do processo de vendas. O fato do cliente ter guardado alguma dúvida não significa que o vendedor não fez uma boa apresentação. Simplesmente significa que ele tem uma dúvida e que ele vai te dar, de alguma maneira, a oportunidade de você tratar. Então, o que gera a objeção? São situações que surgem internamente no cliente e na hora de assinar o contrato dá aquele friozinho na barriga do cliente e aí ele vai falar, pera lá. Então, quais são as etapas para tratamento das objeções? São apenas 4. A primeira etapa é escutar a objeção. Então, a primeira etapa é escutar. Quer me tirar como surdo, é? O cliente ele expressa a objeção por palavras, por expressões, por tom de voz, por atitudes, de diversas maneiras. Às vezes, o vendedor fica com raiva quando o cliente coloca uma objeção. O cliente percebe isso. Show me your math face. E quando o cliente percebe que o vendedor não gostou que ele apresentou uma objeção, começou a rivalidade durante a negociação. É a pior coisa que poderia acontecer. Jamais uma negociação pode partir para essa forma de diálogo, porque uma venda não é uma competição. Uma venda é uma prestação de serviço, onde nós vamos ajudar o cliente a tomar um passo importante para a vida dele. Apesar disso, eu vejo atualmente alguns vendedores perdendo a negociação porque interpretam a colocação da objeção como sendo uma ofensa, como sendo algo contrário à boa negociação. E não é isso. Reconhecer qual é a objeção. A forma de reconhecer a objeção é a expressão de frases como: olha, não me surpreende o senhor dizer isso. Ou me parece totalmente lógica a sua colocação. Ou seja, eu estou reconhecendo aquela questão que o cliente coloca como sendo algo importante. Então, a princípio, dá uma sensação de que nós estamos entregando o jogo, mas, na verdade, quando nós reconhecemos a objeção, nós não estamos perdendo a negociação. Nós estamos nos colocando do lado do cliente, nos colocando juntos com o cliente e dizendo para o cliente que o que ele está colocando tem todo o sentido e que, de fato, precisa ser muito bem esclarecido
para que a gente possa continuar a negociação. Quando o cliente percebe que o profissional de vendas nos comportamos dessa maneira, ele fica mais à vontade de continuar se colocando e até de dar a oportunidade de uma resposta. Terceira e penúltima fase do tratamento das objeções: converter a objeção numa pergunta. Veja bem, muitas vezes o que o cliente falou não é uma pergunta. Ele falou: eu não vou comprar por esse motivo. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Ou então, eu não gosto daquilo. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. E talvez com uma frase mais ou menos assim: o senhor está me dizendo que o produto da minha empresa ele tem más referências de qualidade, correto? Sim, correto, é isso mesmo. Você poderia me dizer em que circunstância ou em que momento isso aconteceu? Porque, apesar de ter chego ao senhor essa reclamação, e certamente ela aconteceu em algum momento, a nossa empresa ela é muito focada em qualidade. Isso que você ouviu falar aconteceu quando? Porque todas as vezes que nós recebemos algum tipo de reclamação, nós trabalhamos essa questão internamente até ela ser resolvida. E hoje nós temos muitos elogios com relação aos nossos serviços. Perceba você que eu transformei então uma objeção em uma pergunta acompanhado de uma resposta. É responder à objeção. Responder à objeção é, de fato, tratar a objeção. Por exemplo, um cliente falou para nós: olha, gostaria de uma assistência médica que desse cobertura para minha esposa, porque nós pretendemos que ela engravide e nós queremos ter todas as despesas pagas pelo convênio. Isso é possível? Sim, é possível. Mas, no caso, eu precisaria saber qual é o hospital que você pretende que a sua esposa tenha nenê, para eu poder lhe oferecer o plano adequado. Aí o cliente fala: é tal hospital. E aí vem a questão do preço. O preço sempre é muito menor, no nosso caso, do que os serviços diretamente pagos ao prestador. Porém, o cliente ele pode ter dúvidas, né? Porque uma coisa é ele projetar uma gravidez, outra coisa é começar a pagar isso agora, né? É diferente, daquele frio na barriga. Então, vamos lá. Olha, deixa eu ver se eu entendi bem. Nesse momento, é uma preocupação o fato do plano de saúde custar R$ 2.500 por mês para sua família, né? O senhor, a sua esposa, o seu filho, porque é um valor e tanto, eu concordo contigo, realmente é um valor importante, porém, o senhor também me disse que o senhor pretende que a sua esposa tenha um filho, e uma gestação ela tem todo o seu custo, que não é pequeno, e é cheio de possibilidades de aumentos de despesas em função de exames. O médico pode pedir até mais de um, outras situações podem ocorrer, e somente o parto a gente já fala desse valor, e todos esses riscos podem levar essa conta para números muito mais elevados, e a mensalidade para isso é tanto. Porém, essa mensalidade tem que caber no seu orçamento. E aí é o senhor que vai responder se essa mensalidade cabe no seu orçamento, se o seu orçamento permite algum ajuste de despesas, talvez outros compromissos possam ser reduzidos, possam ser até eliminados, né? Então, você está trabalhando a objeção, respondendo a objeção, tratando a objeção, e é uma coisa que exige paciência, exige delicadeza. Quantas objeções o cliente pode ter em uma negociação? Ele pode ter 50 objeções? Pode. Ele pode ter quantas objeções ele tiver. Nesse momento, o profissional de vendas precisa manter o equilíbrio emocional para poder tratar as objeções. Responde para mim, quantas objeções normalmente você tem que lidar quando você vende o seu produto? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, o vendedor me responde assim: muitas. Então, pega um papel e uma caneta. Quais são as objeções que normalmente você lida? E procure descobrir quais são as melhores respostas para ela. Talvez você fique desanimado de fazer essa lição de casa, porque parece escola infantil, mas já vou te adiantar, duvido
que você encontre mais que 5 objeções comuns. Existem objeções incomuns, mas as objeções que representam talvez 95% de todas as objeções não passam de 5. Então, gente, bora bater a meta, vamos trabalhar bem o nosso produto, vamos amar o nosso produto, a empresa que nós representamos, o nosso cliente, a nós mesmos, e com essa paixão, com essa energia, com esse entusiasmo, bora bater a meta. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.